Oi, gente! Passando aqui para dar algumas dicas para vocês de vida produtiva, né? Eu venho percebendo que a vida moderna, né, ela vem exigindo da gente, né, que a gente tenha muitas funções, que a gente faça muitas coisas, que a gente dê conta de muitas coisas. E para muitas pessoas isso tem sido sinônimo de cansaço, de estresse e de ansiedade. Eu quero falar para você que existe sim formas práticas e simples de você conseguir dar conta de tudo sem se matar, sem ficar estressado, sem ficar super cansada e sem ser vítima da ansiedade. Existem alguns hábitos muito comuns, né, que a maioria das pessoas tem, que em vez de ajudar a vida da gente ficar mais produtiva, ao tempo da gente render, acaba fazendo o contrário. Vou falar aqui para vocês alguns, né, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. O primeiro é fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem aquela ideia que fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu tô ganhando tempo, né? Porque em vez de eu fazer uma de cada vez, eu fazendo tudo ao mesmo tempo, eu vou terminar tudo mais cedo. Só que esse hábito, ele diminui o nosso foco, né? E a nossa concentração, fazendo com que a gente demore muito mais tempo para desenvolver as atividades, né, que a gente tem que fazer, sem contar que vai ficar tudo mal feito, porque como você não está focado em uma coisa só, né, você vai ter muito menos foco e muito menos concentração, vai ficar muito mal feito e você vai demorar muito mais tempo. Então, quando a gente faz uma coisa de cada vez, a gente foca em uma coisa de cada vez. E aí você consegue fazer com mais qualidade, então você não vai precisar de refazer depois, vai ficar bem feito e você consegue fazer com mais tempo, né? E aí você consegue ter mais tempo para fazer as outras atividades. Não fica nada para depois, não fica aquele negócio de começar uma coisa e parar e fazer outra. Então, é muito importante a gente aprender a fazer uma coisa de cada vez. Você vai fazer uma coisa, você vai terminar, você vai fazer outra. No final, você vai ver que você ganhou muito mais tempo. Outro hábito que atrapalha muito a nossa produtividade e que quase todo mundo tem é dificuldade de falar não. Ter dificuldade para falar não pode comprometer a sua produtividade, tanto pessoal quanto profissional. Porque aprender a valorizar as suas necessidades e colocar limites, né, a tudo que as outras pessoas te pedem, faz com que você possa cuidar mais de você e ter mais tempo para cuidar do outro. Então, quando a gente não sabe dizer não, tudo que as pessoas pedem para a gente faz. E não dá para fazer pelo outro e fazer por você ao mesmo tempo. Então, você acaba fazendo pelo outro, porque você não tem coragem de falar não, e o seu fica sem fazer. E aí acaba que quando você vai fazer por você, não dá tempo, porque você perdeu todo o tempo, que você gastou todo o tempo que você tinha fazendo algo pelo outro. Então a gente tem que aprender a valorizar e priorizar as nossas necessidades. Primeiro eu faço por mim, depois eu faço pelo outro, porque aí eu vou ter muito mais tempo para me dedicar ao que o outro precisa, vou fazer com muito mais qualidade e não vou deixar o meu sem fazer. Gente, outra coisa também que está muito ligado ao primeiro hábito, que é o de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, é não ter planejamento, não planejar. Somente quando a gente planeja, a gente consegue ganhar tempo e atuar de forma positiva. Por quê? Porque fazer uma programação, ela vai proporcionar para você que você coloque a mão na massa em tudo. E com que você organize as suas demandas de acordo com as suas necessidades e de acordo com a sua possibilidade, né? Então, assim, o que ajuda muito no planejamento é que você vai saber que você vai colocar tudo na sequência, você vai colocar
né? As prioridades de uma forma que você consiga fazer. E se você seguir o planejamento, não tem erro, você vai dar conta de fazer tudo. O problema, quando a pessoa não se planeja, é que ela fica refém das urgências. Porque quando você não tem planejamento, você faz primeiro aquilo que é mais urgente. E aí sempre vai ter alguma coisa urgente para você fazer e aquilo que você poderia ter feito para facilitar a sua vida para frente, você não vai fazer. O ideal, né, é a gente planejar o nosso dia com 24 horas de antecedência. Você colocar num papel, né, ou na agenda do Google, ou seja lá onde for, tudo que você vai fazer nas próximas 24 horas. Importantíssimo, colocar as coisas mais difíceis primeiro, porque você está descansado, e colocar uma prioridade por dia. Não colocar mais do que uma prioridade por dia, porque senão você não vai conseguir e vai se enrolar. Outra questão que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas acaba atrapalhando muito, é deixar as notificações do celular acionadas, né? Porque eu acredito que o que mais atrapalha a vida produtiva é o danado celular, né? Então, quando você deixa as notificações ativadas, você é interrompido toda hora. Você não consegue fazer uma coisa e terminar, porque toda hora que apita o telefone, toda hora que aparece lá no computador o negocinho, você vai parar o que você está fazendo, você vai olhar o negocinho, mesmo que seja 5 minutos, né? São 5 minutos que você perdeu, mas você vai gastar ali mais 10 para você conseguir focar de novo. Ali daqui 5 minutos tem outra notificação. Então, assim, pelo menos nas atividades que são mais importantes e que exigem mais foco, deixa as notificações do celular desativado. Depois que você terminar, você vai lá, olha, responde as mensagens, vê os WhatsApp da vida, olha no Instagram, porque aí você vai ver o tanto que a sua vida vai melhorar. Bom, agora eu vou falar para vocês de hábitos que realmente fazem a gente ganhar tempo e deixa a vida da gente muito mais fácil, né? Faz com que a gente realmente ganhe tempo, com que você realmente consiga aproveitar o seu tempo de forma produtiva. O primeiro é organizar a rotina. Gente, rotina é vida. Quem tem rotina e segue a rotina consegue fazer muito mais coisas com menos cansaço, menos estresse e não fica ansioso. Então, põe isso na cabeça de vocês. Tem que ter rotina, né? Então, organiza a sua rotina com 24 horas de antecedência, né? Todo dia, né? No final do dia, você já fez tudo o que você tinha que fazer naquele dia, vai lá, faz a sua programação do outro dia. Colocando sempre uma prioridade só, né? Coloca só uma coisa que realmente seja prioridade e sempre coloque as coisas mais difíceis primeiro, porque você vai estar mais descansado e você vai conseguir fazer com mais tranquilidade. Outra coisa, não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Fazer uma coisa de cada vez. Porque depois que você fez, organizou a sua rotina, você sabe direitinho o que você tem que fazer. Então, você vai fazer a primeira coisa, terminou, você passa para a segunda. Terminou, você passa para a terceira. Não achar que você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque você começa uma, aí começa outra, e começa outra, fica aquele tanto de coisa para terminar, vai ficar mal feito e você não vai dar conta de fazer tudo. Usar as redes sociais com sabedoria. Como é que a gente usa as redes sociais com sabedoria? A gente marca hora para usar a rede social. Você não fica na rede social o tempo inteiro. Você fica naquele momento em que foi destinado para isso. Você já fez o seu planejamento. Você já organizou a sua rotina. Então, ali, sempre que você terminou uma atividade, pega e entra na rede social. Depois, terminou outra atividade? Pega e entra na rede social. Você vai ver o tanto que a sua vida vai ficar mais produtiva. Uma coisa que quase ninguém vê ligação é cuidar do corpo. Quando a gente cuida do corpo, quando a gente tem uma alimentação saudável e a gente faz atividade física, a gente tem muito mais energia e muito mais disposição. A gente tem mais foco, a gente tem mais concentração. Então a gente consegue fazer mais coisas com mais qualidade. Então a gente começa a sentir que as coisas estão funcionando, que as coisas estão evoluindo. Agora é importantíssimo
Não emendar uma atividade na outra. Ai, mas eu tenho um monte de coisa. Você pode ter 50 coisas para fazer. Não emende uma atividade na outra. Acabou uma atividade? Tira um tempo, vai lá, pega no celular, vai olhar o WhatsApp, vai beber uma água, vai conversar com alguém. Depois você volta e parte para a próxima. Porque o que vai fazer com que a sua rotina não seja cansativa, não seja penosa e não te traga aquela ansiedade horrorosa é você fazer as pausas. Porque nessas pausas o seu cérebro vai descansar, você vai voltar com muito mais foco e mais disposição. Gente, todo mundo consegue dar conta das atividades do dia a dia, desde que a gente siga essas orientações, essas diquinhas que eu dei para vocês. Gente, seguindo vai dar tudo certo, viu? Confia em mim.